Nosso Oiê, bate. Olá, olá, Carol. tudo bem? Tô bem, e você? Também, graças a Deus. Eu estava comentando com a Carol que existe um número significativo de mulheres que passam pelo método e que não adianta você trabalhar o equilíbrio visual dela só com a vestimenta, porque ela se olha no espelho e não se vê. Por quê? Porque ela tem uma genética e ela se acostumou a ver aquela genética no espelho e hoje, por causa de uma indisciplina ou alimentar ou deixando de fazer atividade física, ela não está contente, fica insatisfeita com o corpo. Então, não, você tem que sim aceitar o seu formato de corpo. Existe algo especial em cada formato, porém, todas nós precisamos praticar atividade física e ter uma alimentação saudável. E eu vou deixar a Carol super à vontade. O espaço é todo seu, Carol, para você poder trazer para a gente essas informações que são tão importantes nas nossas vidas, né? E que ajuda também com a nossa saúde, não só com o nosso externo, é o interno que expressa fora. Eu sempre falo isso para vocês. É verdade. Jane, obrigada pelo convite, pelo carinho. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Gente, boa tarde. Obrigada pela receptividade aí. Obrigada por tudo. Quando a Jane me chamou, eu fiquei muito feliz, porque eu acredito... Às vezes as pessoas acabam falando para mim, algumas pessoas na internet acabam falando assim para mim, ah, você trabalha só com o corpo, só com o corpo. E eu acho que é uma coisa que você deve ouvir também. Ah, você Sim. trabalha com uma coisa fútil. Gente, não tem nada de futilidade em você trabalhar com o corpo, pensar na sua imagem, porque isso aqui é você. Então, algumas pessoas me mandam coisas assim, alguns haters na internet, né? Coisas do tipo assim, você deveria pensar, incentivar as pessoas a trabalharem mais a mente do que o corpo. Mas como não existe uma divisão, é tudo junto. Você é o seu corpo, você é isso aqui que te permite viver, é o seu corpo que te permite sair, fazer compra, caminhar, passear, viajar, fazer seus hobbies, realizar seus sonhos. Então, o seu corpo é o seu instrumento de vida. A gente tem que cuidar dele com muito, muito, muito amor, com muito carinho. Para quem acredita em Deus, o corpo é o templo, né? O nosso templo é o templo do Espírito Santo. Então, a gente tem que cuidar bem dele com carinho, com amor e prezar, sim, pela saúde. E eu acho que a saúde não vem só também do que a gente faz com o corpo no sentido de eu faço exercício, eu me alimento bem. Vem também daquela parte psicológica que é da sua autoestima. Você tem que estar bem com a sua autoestima, você tem que estar bem com aquilo que você enxerga no espelho. E isso que a Jane falou, eu acho que é pura verdade. A gente, às vezes, olha para o espelho, mudou a forma de se vestir, mudou a forma de se arrumar, está se amando mais, mas o que está por trás daquilo ainda não está legal, ainda não está Carol, acontecendo. deixa eu só pontuar, porque você foi falando, né, e a gente vai assim viajando. Essa pessoa que te mandou isso está precisando, né, mudar a mente dela. Olha para você ver que interessante, como uma pessoa tem coragem. Gente, a maior falta de educação. Eu trabalho com comportamento, então eu sei que aquilo que está dentro a gente coloca para fora. Essa pessoa está precisando renovar a mente dela e melhorar o que está dentro do coração dela. Quando ela joga, porque na verdade o que ela queria não era dar uma dica nem ajudar a Carol, ela queria derrubar de alguma forma, porque É ela está verdade. numa situação de desequilíbrio e aí ela tem essa intenção de desequilibrar o outro. Porque é essencial, o corpo e a mente está ligado. Você muda a sua mente. Primeiro é a mente. Então, se você vai ter uma alimentação saudável, você tem que mudar a sua forma de pensar. Você tem que mandar para o seu cérebro essa informação de que é importante, que isso vai reagir no seu corpo, né? Que aquilo que está dentro da gente reflete fora. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala. Uhum, exatamente. E as pessoas, às vezes, na internet não, a gente não pode generalizar, né? Mas tem algumas pessoas que Sim. acabam não tendo filtro, né? E falam esse tipo de coisa. E você tem toda a razão. E, assim, a gente tem consciência, eu tenho, diante de tudo que eu já vivi, das transformações na vida das pessoas, e eu falo na vida porque não é no corpo só, é na vida. É o Verdade. que uma mudança de comportamento, uma mudança de hábito, que isso pode transformar mesmo a vida de uma pessoa. Então, sabendo disso, eu tenho muita tranquilidade de dizer que você se olhar no espelho e se amar, você gostar do seu corpo, você gostar daquilo que você vê, isso pode transformar a sua vida. Vai melhorar Verdade. seu humor, vai melhorar suas relações sociais com seu marido, com suas crianças,
com os seus colegas de trabalho, em tudo vai melhorar, né? É verdade. A gente tem que se aceitar e a gente pode sim melhorar aquilo que a gente que incomoda, né? Uma atividade física te ajuda a ter qualidade, a se olhar no espelho e ver qualidade no seu corpo. Eu já treinei muito. Hoje eu treino menos, mas eu não deixo de treinar. E eu percebo, Carol, que quando eu estou me dedicando muito ao trabalho, estou esquecendo de cuidar do meu corpo, o meu trabalho também vai ser prejudicado. Eu vou me olhar no espelho, vou me sentir insatisfeita. É a minha experiência e de muitas mulheres. Então, assim, se tem algo que te incomoda, a gente depois de uma certa idade, que eu já estou com 34, começa a aparecer, né, localizar a gordura em alguns lugares que a gente não desejava, o metabolismo muda. Então, se você pratica atividade física, você consegue manter o metabolismo acelerado. Então, é algo que é essencial para o seu bem-estar, para a sua produtividade. Você consegue ser mais produtivo. Eu percebo isso. Quando eu já pela manhã começo fazendo uma atividade física, o meu dia rende mais. Eu gostaria que você pode falar melhor disso, né, Carol? Porque você entende melhor do que eu. Eu sempre falo que eu não prego padrão de beleza. Eu não acho Legal. que a gente tem que correr atrás de um padrão de beleza. Ah, eu quero Sim, ficar igual a fulana, igual a Beltrana. Não. A gente tem que entender que cada organismo é um universo diferente. Então, se eu e a Janice, a gente fizer o mesmo treino, o corpo dela vai responder de uma forma e o meu de outra. Mas, mesmo sabendo disso, a gente tem que sempre que buscar a nossa melhor versão. Essa frase já virou sim. um clichê, todo mundo usa, mas é verdade. A gente tem que buscar a maneira que a gente pode ser melhor. Nesse período que a gente está vivendo aí de isolamento social, afastamento social, encontrando poucos amigos, tendo poucas opções para se exercitar, para sair, enfim, a tendência é que as pessoas acabam ficando mais em casa, acabam comendo mais, a saúde vai dando. No momento que a gente mais precisaria cuidar da saúde, a saúde vai indo meio que por água abaixo, né? Muitas pessoas estão deixando de lado. Mas existem opções e opções para você se exercitar. E isso de você treinar de manhã é muito legal, Jane. Gente, eu gosto de treinar de manhã também e eu vou explicar o motivo. Eu sinto que quando eu treino de manhã, eu fico muito melhor para o resto do dia, me sinto mais disposta. Isso não sou eu que estou falando, não é a Jane que está falando que sente também. Isso aqui é fisiológico, isso aí é comprovado cientificamente. Por quê? Quando você treina, você tem uma liberação de série de hormônios, quando você se exercita, que dão sensação de bem-estar. Né? Por isso que tem muita gente que fala assim, eu treino à noite, mas aí eu só vou conseguir dormir depois da 1h da manhã. Por quê? Porque o corpo fica mais agitado, o corpo fica mais acelerado, o corpo fica pronto para continuar aquela atividade. E aí, por isso que você fica mais produtiva, mais produtivo depois de treinar. Então, e principalmente para as pessoas que têm dificuldade de começarem um exercício, o que eu digo? Para essas pessoas eu falo, fazer um exercício tem que ser como escovar dente. Fazer um exercício tem que ser como tomar banho. Tem que ser uma atividade diária sua. Então, já que você tem dificuldade, de repente, se você deixar para fazer no final do dia, depois do seu trabalho, você vai chegar na sua casa, seu marido vai começar a pedir um monte de coisa, suas crianças vão precisar da sua atenção, e aí você vai deixando para depois você vai estar cansada e você não vai fazer. Então, eu sempre digo, acorda um pouquinho antes, que seja 15, 20 minutinhos antes. 15 minutos, 20 minutos de exercício já fazem toda a diferença na sua rotina. Então, acorda um pouquinho antes e já cumpre isso. Logo de manhã, sem as crianças estarem acordadas, sem o marido estar acordado, sem ter ninguém do trabalho te mandando WhatsApp, porque depois das 9 horas o WhatsApp começa a bombar, começa um monte de gente mandando coisa. Várias pesquisas comprovam que depois de 21 dias a gente fazendo a mesma coisa, isso passa a se tornar um hábito. Então é importante que a gente traga isso para nossa mente, acredite nisso e comece a colocar isso em prática e se esforce um pouquinho, porque todo começo é difícil, né? Exatamente. Depois você vai vendo que você vai sentindo necessidade. Assim como a gente acorda, tem horário para comer, a gente tem que ter horário para tudo. A gente pode escolher um horário para cuidar do corpo, né? E tem um detalhe, as pessoas sempre ouvem a gente falando isso, depois você passa a gostar, vira uma necessidade. E as pessoas falam, tem gente que nunca cheguei nesse ponto. Gente, isso não é uma regra, isso não é todo dia. Eu não acordo todo dia com vontade de treinar, mas eu vou treinar sem vontade, porque eu penso no final, eu penso no É uma resultado. decisão, né? É uma decisão, né, Carol? É uma decisão.
Eu penso no que, o que, que isso vai trazer de bom para minha vida. Então eu não penso, eu vou treinar agora porque agora eu vou ter um bumbum durinho, porque agora eu vou secar minha barriga. Não, eu estou sempre pensando no futuro, no resultado que vem depois. Então eu treino sem vontade, eu levanto da cama sem vontade, às vezes eu escovo o dente sem vontade, às vezes eu tomo banho sem vontade, mas é porque precisa. Então o exercício a gente tem que entender que ele tem que fazer parte da nossa rotina, mesmo que a gente não tenha vontade. E quando me perguntam, Jane, de onde vem a motivação vai vir com os resultados. Quando você enxergar que você era de um jeito, você está de outro, que a sua saúde estava de um jeito e agora está de outro, que antes você não conseguia pedalar, correr, fazer nada, e agora você consegue, que antes aquela calça ficava apertada, dividindo a barriga no meio, e agora ela não está mais, ela está bonita. As pessoas estão falando para você, ai, que legal, você deu uma secadinha e tal, e você se sente bem com isso, sim. É isso que vai te motivar. Então, espera chegar nessa fase, seja persistente, tenha força de vontade, até chegar nessa fase. Quando chegar nessa fase, essa motivação vai te motivar a continuar, essa motivação vai te empurrar para frente. É verdade, é a nossa motivação, né? O resultado. Carol, teve uma pergunta aqui, como manter massa magra treinando em casa? Gente, é assim, agora nesse período que a gente está treinando em casa, a gente tem que ter muita criatividade nesse período. Porque existe vamos lá, fazer treino HIIT, pular corda, correr, exercícios aeróbicos, eles são mais simples, digamos assim, né? Principalmente para nós mulheres. Você quer emagrecer, você pode fazer aeróbico, se você não quiser fazer nenhum treino de força, você não faz, mas para desenvolver massa magra, você precisa usar algum tipo de sobrecarga. Não existe ganho de massa magra, principalmente pra gente, porque a gente não tem uma quantidade X de hormônio que os homens têm, então pra gente é mais difícil ainda ganhar massa magra. Então, a gente precisa treinar com algum tipo de sobrecarga. Ah, Carol, mas eu não quero comprar peso, eu não quero comprar halter, porque daqui a pouco volta a academia, daqui a pouco as coisas voltam, eu não tenho nem onde guardar isso. Eu moro num apartamento pequenininho, eu também não tenho onde guardar halter, caneleira, nunca tive nem vontade de comprar, porque é pesado, é um trambolho para guardar, mas a gente pode utilizar, vamos supor, garrafa de amaciante, litro de água. A gente pode usar algumas coisas que eu sempre falo. O importante é você olhar para ver se tem segurança para manipular aquilo. Porque, vamos supor que você pega enche uma sacola de tijolo. Se aquilo lá arrebentar, cair um tijolo no seu pé, você se machuca. Agora, se você estiver usando 1 litro de água, o máximo que vai acontecer vai cair água no seu pé, se uma tampa abrir, etc. Então, assim, usar a sobrecarga, mesmo que seja alternativa. E os treinos você pode continuar fazendo em casa. Vamos lá, dá para usar uma garrafa de amaciante, fazer uma elevação lateral, segurar do ladinho e fazer agachamento. Existem os elásticos, as mini bands, tem aparelhos de uso caseiro também. A Polishop tem alguns aparelhos, sabe? Que você dobra, enfia debaixo do rack, do seu sofá, da sua cama. Então, tem algumas marcas que desenvolveram já produtos assim. Tem muita alternativa, mas o que a gente tem que pontuar, e que é muito importante, é que não existe ganho de massa magra sem sobrecarga. Que seja sobrecarga de um elástico, de uma garrafa de amaciante, de alguma coisa, você tem que usar. Ai, legal, legal. Carol, teve uma outra pergunta. A pessoa falou que pegou o Covid e se ela já pode voltar a treinar. Pode, se sarou, pode, né? Não tem... Se sarou, quer dizer que a imunidade já tá boa, já voltou tudo ao normal, né? Tem que continuar tendo os cuidados que a gente está tendo, porque a gente não sabe se dá para pegar de novo, se não dá, né? Não sei. Tem que continuar tendo os cuidados, mas o treino ele faz muito bem para sua imunidade, o treino ele faz muito bem para sua saúde, então não tem por que não treinar. Quando a gente fala de imunidade, Jane, a gente tem pessoas que falam assim, mas eu já ouvi falar que treinar muito cai a imunidade. Olha, cair a imunidade é quando um treino ele é muito, mas muito intenso. E aí, sim, você correu uma maratona e você não estava preparado para isso. Pode ser que sua imunidade caia. Se você estiver preparado, maravilha. Eu puxei muito ferro na musculação, peguei mais carga do que eu tinha o hábito e depois entrei em contato com alguém que estava meio gripadinho e peguei uma gripe. Acontece. Mas para isso acontecer, gente, para o exercício baixar a sua imunidade, tem que ser um exercício muito intenso e a imunidade já tem que estar ali com problemas, digamos assim. E nessa época de pandemia, acho que ninguém está fazendo treino muito intenso, né, Carol? Acho que as pessoas estão fazendo treinos mais leves, né? Mais treinos e mais leves. É difícil, né? Hoje em dia a gente está com
com as opções mais limitadas, né? Então... Verdade. E o que que você indica? Tudo depende do objetivo, né? Da pessoa, de cada um. É, Né? Você vai fazer treinos mais leves, você vai fazer treinos mais intensos. eu sempre digo assim, quando você quer começar a se exercitar, você tem que começar do leve para o moderado e aí avançar. Nunca veja, aquela professora está fazendo na internet, eu vi um treino que a fulana está fazendo e é assim, 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 eu vou fazer igual. Não, você tem que começar sempre do jeito mais leve e mesmo que fique leve para você nesse primeiro dia, você vai evoluindo. É melhor você evoluir do que você se machucar, do que acontecer alguma coisa e você ter que retroceder. Então, Exato. começa no mais leve e vai indo. Eu indico, sempre quando a gente fala de exercício, eu indico que você pare, se observe e entenda qual que é o seu objetivo. Meu objetivo é perder medidas. Mas vamos lá, o perder medidas é como? Você está acima do peso total ali, sobe na balança, o médico já falou que você precisa emagrecer? Aí o ideal é fazer aeróbico. Não, eu tô só com o bumbum mais mole, eu tô sentindo que minha barriga tá assim, assim, assado. Então, se a questão é essa, você pode fazer exercícios mais localizados. Aí você vai me perguntar, mas como é que eu vou saber disso tudo? Na verdade, um profissional pode te ajudar. Mas fazer aeróbico e fazer exercício de fortalecimento nunca vai te fazer mal. Inclusive, se você faz aeróbico, você tem que fazer algum exercício de fortalecimento. Porque as articulações, uma hora, vão sentir essa necessidade. Quando a gente faz aeróbico, é uma corrida, é um burpee com salto, é um pular corda, e o tempo inteiro a gente está colocando impacto nas articulações. Para evitar que esse impacto seja excessivo, os músculos que envolvem, vamos supor, o joelho. O joelho está aqui, osso com osso, tem a cartilagem, né? Impacto, impacto, impacto o tempo todo. Se o seu músculo que está em volta aqui, se ele estiver forte, ele vai dar, com o tônus muscular, ele vai dar uma aliviada nisso. Vai dar aquela afastadinha de um osso para o outro. Ele vai puxar a força para ele também. Por quê? Se você estiver fazendo um exercício que você coloque a força só nas articulações, que você não tenha o apoio dos músculos, a articulação vai chorar uma hora. Então, para qualquer pessoa, o exercício de fortalecimento é importante. Para os idosos, para evitar osteoporose, osteopenia. E para a gente que quer correr, caminhar, pedalar, também, né? Então, o exercício de força para todo mundo, exercício com sobrecarga, para todo mundo é importante. Agora, se você vai ou não fazer um aeróbico, vai depender dos seus objetivos. Carol, teve outra pergunta. A pessoa perguntou, não tem panturrilha. É possível conquistar a panturrilha, ter panturrilha? Ela pode aumentar um pouquinho, tá? Fazendo exercício com sobrecarga, prezando pela hipertrofia, mas é difícil. Você já viu, Jane, na academia, às vezes, aqueles moços que vão e o moço fica lá, se mata de fazer exercício, continua com a panturrilha fininha? É uma coisa mais genética também, né? Então... Deixa eu te falar. Tem gente que tem muita e morre de vontade de perder e é um grupo muscular difícil, né? É uma insatisfação imensa. Deixa eu contar para vocês, na verdade. Eu também lutava para ganhar, né, massa na panturrilha, porque acabou que as minhas, como que fala, o femoral, os músculos das pernas cresceram muito, que desenvolve mais rápido, e a panturrilha ficou mais fina. Então, assim, hoje eu aprendi, eu aceitei, hoje eu até gosto dela mais fina. Então, é você se aceitar, né? Porque existe um limite até onde você vai conseguir conquistar. Então, assim, se eu treino perna, rapidamente meu músculo começa a crescer, desenvolve com mais facilidade. E aí fica desproporcional, Carol, a panturrilha. Então, hoje eu já aprendi a aceitar que a minha panturrilha é assim, eu gosto dela assim, e até quando eu me aceito, eu até prefiro agora que ela seja assim. Então, realmente, a gente tem que se aceitar, mudar a forma de pensar, né? Tem pessoas que treinam a panturrilha fica toda formadinha, eu até brinco, falo assim, gente, minha filha puxou a panturrilha do pai, porque a dela é toda redondinha, bonitinha. Então, assim, cada pessoa tem uma genética e a gente tem que respeitar. Fazer, a gente pode melhorar, igual a Carol falou, é possível conseguir um pouco, porque realmente é um músculo difícil, né? Para algumas pessoas, pode ser que tenha facilidade, mas você pode ver que parece que ela já meio que tem a panturrilha, né? Quando tem essa facilidade. Não é? Exatamente. Isso que você falou de se aceitar, Jane, é muito importante. A gente sempre tem uma coisinha no nosso corpo que incomoda. Eu não sei o pessoal que está vendo aqui a gente, mas eu acho que as pessoas vão se identificar também, alguma coisa. Eu recebo mensagem assim, Carol, a minha coxa direita é 1 centímetro maior que a minha coxa esquerda. O que eu faço? Eu falo, nada.
porque é impossível ser igual. Nunca vai ser um lado, vai ser... Esse meu lado não é igual a esse meu lado. Não é. Meu nariz não é reto. A minha boca aqui não é igual aqui. Aqui eu tenho uma marquinha, aqui eu não tenho. O meu abdômen, uma vez, eu tirei uma foto de top e me falaram, seu tanquinho é torto. Meu tanquinho é torto. Ó, minha barriga, ela é tortinha. A minha barriga é de tanquinho, mas é tortinho. Que sacanagem, né, da Carol mostrar essa barriga pra gente. Não, mas é para entender que não existe perfeição. É verdade. Por mais que a barriga seja definidinha, o meu tanquinho ele é tortinho para baixo. E aí eu vou pegar e vou ficar lutando contra isso. Eu vou fazer, sei lá, vou atrás de fazer uma cirurgia plástica para consertar isso. Não! Eu me aceito assim. Se alguém acha ruim, problema é de alguém. Eu me aceito assim, eu lutei para ter esse tanquinho aqui. Eu gosto do tanquinho do jeitinho que ele é. Né? Então, as pernas também, quando me mandam, minha perna é 1 centímetro maior que a outra. Nossa. Gente, pelo amor de Deus, para você passar a se preocupar com isso, a perna tem que estar 10 centímetros maior que a outra. Aí sim, aí tem como a gente melhorar. Mas é uma desproporção muito evidente, né? Tipo assim, 10 centímetros é muito evidente. A minha também é uma mais grossa do que a outra. Agora, se não é isso, a gente tem que se aceitar e buscar sempre melhorar. Sempre dá para melhorar. Uma panturrilha, talvez ela não vai virar aquela panturrilha coisa mais linda, fofinha, bonitinha, marcadinha. Talvez não vire, mas ela vai melhorar do que ela era antes. Então, eu sempre falo, vamos comemorar cada conquista, vamos olhar para o nosso corpo. Eu peço para as meninas sempre, quando vão começar a fazer um programa de treinos, para elas tirarem foto. De frente, de lado, de costas. Sempre de biquíni. Eu falo, não precisa me mandar, porque a gente tem vergonha. Falo, não precisa me mandar, essa foto é sua. Daqui 2 semanas, treinando, se alimentando bem, olha para essa, tira outra e olha para essa foto de novo. Aí daqui mais 2 semanas, você olha, você vai começar a observar e vai começar a comemorar pequenas vitórias. Olha, naquele primeiro dia eu tinha uma dobrinha aqui nas costas. Hoje eu já não tenho mais essa dobrinha. Nossa, naquele dia, olha, minha celulite estava tinindo, tinha furo na bunda toda. Agora não, agora só tem uns furinhos aqui. Então aí você vai comemorando. E o fato de você comemorar cada vitória, mesmo que ela seja pequenininha, de uma em uma, isso vai te motivar. Então faz parte também da motivação. E faz parte do autoconhecimento, de você olhar e falar, olha, me gosto assim, eu tô melhor agora do que antes. E isso aí vai fazer você querer continuar. Carol, eu posso perder barriga sem fazer limpo? Acho que é lipo, né? Deve ser o corretor. Claro, todo mundo pode, né? Eu fiz cirurgia plástica no nariz, no queixo e no peito. Coloquei prótese de silicone. Eu nunca mexi na barriga, mas a minha barriga ela não nasceu assim. Foi uma coisa que eu botei na minha cabeça. Eu quero ter uma barriga de tanquinho. Eu nunca fiz lipo na barriga, eu nunca fiz nenhum procedimento na barriga, nada. Então, o que eu fiz? Eu pesquisei, entendi o que eu tinha que fazer para chegar aqui e cheguei. Então, eu sempre digo, quando as pessoas falam, eu quero uma barriga igual a sua, eu falo, é possível. O teu tanquinho não vai ficar tortinho que nem o meu, talvez o seu fique retinho, mas é possível. Só que precisa de dedicação. Então, precisa cuidar muito da alimentação. Eu acabei de almoçar. Comi um prato gigantesco de salada, comi uma panquequinha que era uma massinha bem fininha feita com aveia e frango no meio. Então, Carol, você dá umas escorregadas na alimentação? Eu dou, mas é de vez em quando. A minha rotina é muito regrada. Por quê? Para manter uma barriguinha sequinha é difícil, né? E hoje em dia, a barriga, o meu corpo é meu instrumento de trabalho, é minha vitrine pessoal. Então, eu preciso cuidar disso também. Então, existe a possibilidade de você ter uma barriga de tanquinho, de uma barriga sequinha, de não ter barriga sem fazer lipo? Total. Eu acredito que seja mais... É mais difícil, demora um pouco mais do que você ir lá e fazer uma lipoaspiração na cabeça de algumas pessoas. Na minha, não, porque eu sempre morri de medo de qualquer cirurgia. Então, na minha é mais fácil fazer o caminho convencional. Eu só fiz as outras cirurgias de nariz, de queixo, de peito, porque não tinha o que fazer. Era isso ou não era, entendeu? Não resolve, né? O treino não vai ajudar. Exatamente. E não adianta nada também, Jane, a pessoa às vezes fala assim, eu vou fazer uma cirurgia plástica, eu vou fazer lipoaspiração, e ela não muda a maneira que ela se comporta. Sim. A gordura vai voltar, né? Então, você tem que mudar a maneira que você se comporta. Sempre quando tem algumas alunas que falam, eu tô pensando, eu quero muito fazer lipoaspiração, abdominoplastia, eu falo, mas você já fez tudo que você podia? Já fez tudo? Já treinou direitinho? Já se alimentou direitinho? Você já deu o seu 100% já? E não deu certo? Então vai. Né? Agora, Carol, e a alimentação é tão importante, né? Muito. Jane, eu faço exercício, gente, olha isso. Eu faço exercício já faz muitos e muitos anos.
Eu fazia, quando eu trabalhava em academia, 5 horas de exercício aeróbico seguidas por dia, 4 a 5 horas. Porque eu era professora de sala, então eu fazia a aula junto com meus alunos, né? Aulas coletivas. E eu não tinha barriga de tanquinho, eu tinha a perna mole, o bumbum mole. Por quê? Porque eu comia tudo errado. Ah, Carol, mas quer dizer então que exercício não funciona? Não, funciona sim, mas no meu caso era excesso. Então era excesso, eu sentia fome, vontade de comer toda hora. E eu comia toda hora, eu comia o que vinha na minha cabeça, o que aparecia na minha frente, era bolacha recheada, era o que tivesse ali eu comia. Quando eu me conscientizei disso, ainda dando esse tanto de aula, ainda fazendo esse tanto de exercício e comecei a cuidar da minha alimentação, foi vapt-vupt. Mudei meu corpo rapidinho. Mudou a mente, né? Tomou uma decisão. A gente tem mais É, perguntas, viu, Carol? Teve uma pessoa que perguntou, acho que foi lá atrás. E se eu quiser perder massa, ganhar massa e perder gordura ao mesmo tempo? Os dois. Se eu quiser os é. dois. Vamos lá, gente. Essa aí muita gente me pergunta também. Isso é uma coisa... É possível, mas é bem complicado. Vamos pensar assim. Você quer ir para a Argentina e você quer ir para o Rio Grande do Sul e para o Rio Grande do Norte, né? Uhum. São dois caminhos opostos. Por quê? Para você ganhar massa magra, você precisa treinar bem pesado, né? Com sobrecarga e tudo mais. E você treinando bem pesado, o que acontece no seu corpo? Acontecem micro lesões, tá? Rupturas de fibras musculares. Quando esses machucadinhos, eu vou falar numa linguagem bem simples para todo mundo entender, que eu estou tentando buscar palavras fáceis, então eu vou falar bem, bem fácil. Quando esses Tá. machucadinhos eles cicatrizam, é que acontece a hipertrofia e o ganho de massa magra, tá? Para isso aí acontecer, a gente precisa comer bastante. Não é bastante Uhum. porcaria, mas comidas de qualidade, os alimentos corretos. Quando você está pensando em emagrecimento, em perder gordura, você está pensando em uma dieta hipocalórica, comer poucas calorias, ingerir menos do que você gasta. Isso vai te fazer emagrecer. Então vamos lá, se eu quero perder gordura, eu tenho que comer pouco. Não necessariamente comer pouco, mas ingerir poucas calorias, né? Eu tenho que ingerir poucas calorias, mas eu quero ganhar massa magra. Eu preciso comer bastante para ter essa recuperação muscular. Então, são coisas opostas. Para você perder peso, você precisa fazer aeróbico, né? É o exercício mais eficiente. Exercício com sobrecarga também ajuda a perder peso. Mas a alimentação vai fazer com que os caminhos sejam opostos. É possível você conseguir as duas coisas? É possível, porque os exercícios, no geral, eles promovem um ganho de massa magra, se você estiver se alimentando bem. Mas é uma coisa para um caminho, outra coisa para o outro. Então, se você quer ganhar massa magra, busca massa magra primeiro e depois você vai secar, você busca secar, tentando manter essa massa magra que você ganhou. Ou então, se a gordurinha na barriga está te incomodando muito, o excesso de gordura, primeiro você busca perder esse excesso de gordura e depois você trabalha para construir massa magra. Ai, teve uma pergunta dessa. Acho que você já está respondendo. A pessoa perguntou se para você conquistar essa barriga você perdeu muita massa. Olha, na verdade verdadeira, eu conciliei as coisas, né? Eu perdi bastante massa, eu fiquei bem magrelinha mesmo. Inclusive o rosto, eu fiquei chupada assim no rosto. Eu fiquei com a Uhum. perna mais fina e eu fui tentando conciliar. Eu fui tentando fazer isso que eu falei que é difícil, eu fui tentando conciliar. Então eu fiz uma dieta bem regrada e aí depois eu peguei e fui aos poucos começando a aumentar minhas cargas nos treinos, buscando ganhar um pouco mais de massa, prezando mais por treinos usando sobrecarga, porque eu não fazia nenhum Legal. treino com sobrecarga. Então aí eu fui tentando e construindo essa massa. Mas, né? Chegou aquele ponto que eu, para ganhar um pouquinho mais de massa, tive que abrir mão um pouco da barriga. Então a minha barriga já foi mais seca. Minha barriga, quando eu tava parada, ela já era bem sequinha, né? E aí, só que aí a perna era fina, era tudo fino, acaba perdendo massa magra assim. Carol, e assim, eu acho tão interessante hoje a gente ter um mentor, porque eu também tenho um personal. É diferente, né? Não vou te falar assim, eu não consigo treinar sozinha, mas de alguma forma a gente precisa de uma instrução, de uma motivação, né? Eu tenho mentor para tudo, para produtividade, para me ajudar com os meus produtos digital, com a atividade física, espiritual, né? E eu vejo que a gente ganha tempo, a gente vai sendo direcionado, é diferente, né? E se Exatamente. uma pessoa precisar, né, de você, como que é? Como que ela pode
ter a sua orientação. Uhum. Jane, hoje em dia eu não trabalho mais com aula personalizada, não dou mais aula de personal. Mas Porque são eu as comecei a aulas. Não, trabalhar. eu Hã? pensei eu pensei foi mesmo no digital. Sei, é. Porque eu trabalho com a internet agora, então eu tenho alguns produtos fechados e tenho um canal no YouTube. Então, meu canal no YouTube tem treino para você fazer em casa, a hora que você quiser, do Uhum. jeito que você quiser, para qualquer parte do corpo. Só que Sim. são treinos que são separados. Digamos assim, é um treino de 15 minutos para panturrilha, é um treino de 10 minutos para o abdômen, é um treino, Porque né? direciona, se eu não tenho um produto desse, por exemplo, eu começo assim, o que que eu vou fazer? Como que eu vou É, fazer é. isso? É isso que eu tô te falando, a gente precisa de um direcionamento, né? Exatamente. Aí eu criei alguns produtos que são alguns programas de treino que são fechados. Então, esses Aham. programas de treino, a diferença é que eles têm uma periodização, como eu costumo dizer. Que é assim, você quer emagrecer? Então tá bom. Então eu vou te dar um programa de treino completo para você emagrecer, treinando 12 minutos por dia. É o Power HIIT. Ah, Então tá. aí é um programa fechado, você recebe, quando você faz a inscrição para ele, você recebe todos os meus outros programas também. Então, mas eu estou dando o exemplo dele. Aí você recebe Tá. ele numa plataforma, você pode acessar quantas vezes você quiser, do jeito que você quiser, a hora que você quiser. São aulas de 12 minutos, tá? Chama Power HIIT. E por Aí tem o quanto Power tempo? Combat. Tipo, se eu, Ele, se ele eu... é para ele é para você fazer em 2 meses. Então, em Tá. 2 meses é para você fazer e ter resultado. Então, assim, tem pessoas que já treinaram Power HIIT, que treinam até hoje, né? Que tem gente que já me mandou antes e depois de 24 quilos em 2 meses, E aí né? ele fica Perderam. disponível para 2 meses? Fica disponível para um ano. Ah, para Porque um tem ano, outros então. programas, Olha. tem outros programas meus também. Então, terminou o Power HIIT, você pode fazer o Power Combat, de repente. Ele também é para emagrecimento. Pessoas que não suportam fazer aqueles movimentos convencionais das aulas de ginástica, enfim, tem movimentos de artes marciais. Você dá soco, você dá chute. Ó. Aí tem também o Power Dance, que você pode emagrecer dançando, também é um arraso. Ah, não, Carol, eu quero ganhar massa magra treinando em casa. Tem o Power Tonus. Repara que cada um tem um objetivo. Para cada um tem uma periodização diferente. Então, Uhum. a maneira que você vai treinar vai ser diferente para cada objetivo. Aí tem o Power ABS, que é só para trabalhar o abdômen. Também são aulas de 16 minutos. Tem o Power Glúteos, que é novo, que é só para trabalhar o bumbum. São aulas de 18 minutos por dia. E assim, mas eu vou trabalhar só o bumbum? Olha, quando a gente quer melhorar o bumbum, meu bumbum é meu ponto fraco, é o que eu quero melhorar. Então você tem que fazer uma periodização que te ajude a melhorar o bumbum, né? Mas eu posso combinar com outros treinos? Pode, com qualquer outro, né? A plataforma vem prontinha para você e você pode usar o que você quiser. Carol, hoje com o produto, o acesso que a gente tem, porque eu uso muito produto digital, né? Não só para vender os meus cursos, mas para eu também me especializar. A gente consegue ter acessibilidade, né? Porque, gente, às vezes a pessoa fala assim, pagar academia, mais personal, mais alimentação, é só se você não quiser. Né, hoje, o É, mundo que a gente está vivendo te oferece isso. Você consegue ter um direcionamento, fazer um investimento mais baixo, porque sempre é mais baixo, e cuidar do seu corpo e ainda fazer o seu horário. exatamente. O investimento é mais baixo porque tem mais gente envolvida, mais pessoas Sim, podem ter acesso, né? Se eu fosse dar uma é. aula de personal, eu ia atender uma única pessoa por hora, É só né? por Porque a gente... isso. É E, só e, por e isso. às vezes o produto digital te oferece muito mais informações do que um presencial, que você só tem aquele tempo ali limitado para isso. Eu falo isso para todo mundo. Muda a mente de vocês, gente. Acorda o mundo, a gente tem que evoluir. Eu falo isso porque eu cresci muito com pessoas que me. Claro que você tem que filtrar. Filtra, avalia, pesquisa, né? Mas muda essa mentalidade, porque é uma mentalidade pobre, sendo realista mesmo com vocês. Eu fiz especializações, assim, imersões, Carol. Às vezes 3 dias, pensando, porque é presencial. O investimento foi assim, mais de 10 vezes, se você for colocar na ponta da caneta, e que eu não consegui ter aquele tanto de conteúdo que eu consigo hoje com o produto digital. Isso é Uhum. real. É verdade. Eu acho que agora as pessoas já estão testando muitos produtos digitais, né? Por É, Então, o fato de estar testando, de falar, olha, realmente funciona. Agora na quarentena mesmo, muita gente me manda mensagem: nossa, eu comecei a treinar com você, nunca imaginei que desse resultado treinando em casa. Tô tendo resultado melhor que na academia. É que em casa, às vezes a gente não precisa ter aquela disciplina toda, você não precisa se trocar, você não precisa pegar o carro, você não precisa perder tempo indo, perder tempo voltando, você não precisa deixar sua criança com alguém, né? Você tá aqui verdade.
sua criança tá do lado, seu neném tá aqui, você tá de pijama, você treina, você quer treinar 1 hora da manhã, você treina, é a hora que quiser, né? E a gente tem mais perguntas aqui, tá? Usar whey para disfarçar a vontade de doce, mesmo que o meu objetivo seja perder massa gorda, é válido? Super válido. A gente tem que... Vou pegar meu carregador de celular aqui. É Tá. super válido. Por quê? O whey protein nada mais é que proteína. E é uma proteína limpa. O que eu quero dizer com limpa? Quando você vai comer uma carne, né? A carne, ela é uma proteína, mas a carne ela não é uma proteína livre de gordura. Porque por mais que você vá comer um filé mignon, né? O filé mignon tem gordura também. Então, o whey protein ele não tem gordura. Então, é uma proteína. Não é nada mais que uma proteína comer whey, tomar whey. Então, é um macronutriente, vai te ajudar aí a saciar sua vontade de comer doce, porque ele é mais docinho, não tem açúcar, então é melhor do que você mergulhar aí num pote de leite condensado, é melhor do que você comer, de repente, até um prato com qualquer outro tipo de proteína. Tem uma outra pergunta aqui, se você deixar até eu queria responder ela, porque, gente, tem uma pessoa que perguntou aqui, Carol, como eu sei se o meu tipo de corpo é o corpo ideal? Preciso fazer uma avaliação? Gente, eu falo para todo mundo, o tipo de corpo ideal é o seu. A avaliação é essencial para você descobrir, né, como que está o seu corpo, como que você pode melhorar, de que forma que você está ultrapassando aí os seus limites. Esse negócio de corpo ideal, você tem que tirar isso da sua mente, porque o corpo ideal é o nosso. Quando eu era novinha, Carol, uma vez eu ouvi minha avó dizer assim para minha mãe, não foi nem para mim, e eu nunca me esqueci daquilo. Minha mãe tinha comprado um carro, naquela época era um Del Rey. Eu era criancinha, e a amiga dela tinha comprado um Escort. E ela virou para minha avó e falou assim, gente, eu nunca me esqueço. Nossa, eu poderia, lançou o novo Escort, poderia ter comprado o Escort, parece que ele é melhor. Minha avó virou para ela e falou assim, minha filha, melhor é o seu, que é seu. Eu nunca me esqueci daquilo. E hoje eu trabalho com isso, acho que né, eu fui carregando isso comigo. E o quanto é importante a gente pensar nisso. A gente tem que cuidar, aceitar o que é da gente e cuidar do que é da gente. Então, aceite o seu corpo e cuide dele. Exatamente. A avaliação, ela é um parâmetro para você fazer hoje, de repente você repetir e ver se o método que você está aplicando está dando certo. E ver se o treino está dando resultado, se a sua dieta está dando resultado, é um parâmetro, né? Mas não é algo que é... o correto é entrar nesse padrão, é essa medida, é esse... Não existe isso. Inclusive, o IMC, que a gente usava muito nas antigas, né? Ele não é usado mais. Por quê? Porque não tem por que usar isso. Né? Não existe um padrão, não existe aquilo que é o certo, o que é o errado, né? É exatamente isso que você me falou. Eu também não acredito em certo e errado. Se você tiver uma alimentação saudável, praticar atividade física, você já vai ver que você vai estar no caminho certo. Exatamente. Né? E aí, se você tem uma orientação que é necessário, porque senão a nossa mente pensa por onde eu começo, para onde eu vou, então é necessário, a gente precisa disso. Para quem tem diastase, você indica? Diástase, né? Diástase é aquele... ela colocou diástase, e é isso mesmo. Diástase é aquele afastamento entre os dois lados do abdômen. Quando a gente engravida, às vezes acontece. Quando a pessoa já foi obesa, às vezes estica muito ali aquela musculatura e acontece esse espaçamento. Nos dentes chama diastema, e do abdômen chama diástase. Eu não sabia do dente. É porque o dente, você já viu o dente que tem aquele afastamento? Já vi. Chama diastema, então do abdômen chama diástase. Legal, gostei. E aí, Jane, existe muita falação sobre a diástase e não existe... O único consenso que existe no meio do exercício é que os exercícios hipopressivos, aqueles não sabe que você faz, você murcha assim, a barriga para dentro, sabe? Aqueles que você faz assim. E os hipopressivos melhoram a diástase. Mas aí tem pessoas que falam, exercício com impacto pode piorar a diástase, exercício abdominal pode piorar a diástase. Gente, olha, tem estudos que falam que o exercício com impacto pode piorar. Tem estudos que falam que não. Tem estudos que falam que o abdominal convencional pode piorar. Tem outros que falam que não. Mas o que eu acredito, vendo o resultado das minhas alunas, estudando também, é que
o que pode diminuir sua diástase é o hipopressivo, né? Aquela técnica do LPF que já é bem divulgada por aí. Isso pode diminuir. As outras coisas não vão piorar. É impossível você falar que um abdominal convencional vai piorar a diástase. Se fosse assim, fazer muito abdominal poderia dar diástase, e não dá. Então, tenta fazer os hipopressivos, foca neles, dando um tempinho ou outro, querendo, faz outros tipos de exercícios também, mas se a intenção é diminuir a diástase, faz os hipopressivos. Vamos só responder mais uma pergunta, porque essa pergunta tem tudo a ver com o que eu passo com as minhas clientes. Ela falou assim, Carol, eu tenho 2 filhos e eu sou muito magra, mas eu tenho barriga. É possível perder? Eu sempre falo assim, por que tem a barriga, né, Carol? A gente tem que se perguntar isso. Porque a justificativa dos 2 filhos, tudo bem, gente, você só tem uma. Cada pessoa tem um corpo, e às vezes com a gestação cada um reage de uma forma. A gente sabe que realmente vem flacidez e tudo, mas eu acho que o filho não é desculpa, né, Carol, para você poder colocar isso à frente. Pelo menos com as minhas. A Carol vai responder, tá, gente? Porque ela é a profissional. Mas pelo menos a experiência que eu tenho com as minhas clientes, quando eu vou no presente dela e olho o comportamento dela, vou ao passado dela, a gente percebe que hoje ela tá comendo de qualquer jeito, né? O que ela gosta de comer tem pizza, tem macarronada, tem um monte de alimentação que ela come sempre, que faz com que ela fique insatisfeita com o corpo. Então, assim, você analisar esse porquê que você tá com essa barriga é importante, e o resto a Carol vai responder. Olha, você falou muito bem, porque acontece assim, gente, eu sou já fui uma falsa magra, então eu posso dizer o que acontece com uma falsa magra. A falsa magra, ela tá magrinha de roupa, mas ela tem alguns pontos de acúmulo de gordura. Esses pontos de acúmulo de gordura não são por fatores pequenos, são por fatores grandes. E eu não estou falando da gravidez. Isso que a Jane falou é uma mudança de comportamento que vem sempre depois que você tem filho. Você passa a se dedicar mais aos filhos, passa a se dedicar mais à casa. E quando tem 2 filhos ainda, você tem 2 crianças, tem 2 meninos para tomar conta. O que acontece? A prioridade da sua vida são suas crianças. Aí você deixa de lado você. A prioridade da sua vida são as crianças, às vezes até o marido. E eu digo que, às vezes, até o marido, e às vezes você nem acha que sua prioridade é o seu marido, mas é. Ontem, aqui na minha casa, meu marido falou assim pra mim, amor, fulano de tal ligou, falou que vai mandar um lanche aqui em casa. Eu peguei e falei, eu não quero. Aí ele, como assim você não quer? Eu falei, não, pelo amor de Deus, é quinta-feira, fala pra mandar um lanche no sábado. Ué, mas o fulano ofereceu. Não, entendeu? Mesmo eu me impondo, meu marido sabendo que eu não vou comer, ele ainda tenta. Então, imagina, na casa de uma pessoa que tem o hábito de comer pizza, lanche, não, o marido já chega com a pizza, o marido já chega com o lanche, num dia a dia. Esses dias, conversando com um amigo, meu amigo falou assim, acabou de ganhar neném. Eu tô com o neném lá em casa e tal, a gente tá se alimentando tão mal. Eu falei, mas por quê? Porque o neném tá meio choroso, e aí às vezes de manhã ele tá meio chororô, a gente quer ficar mais com ele, aí eu saio pra trabalhar e tal. Eu falei, mas tá se alimentando mal, o que você comeu dele? Ontem na hora do almoço comi um Burger King. Eu falei, Aí eu falei assim, e na janta? Na janta a gente pediu uma pizza, que tava na promoção no iFood. Eu falei, tá, e hoje na hora do almoço? Hoje na hora do almoço eu peguei uma coxinha, que tem uma coxinha bem grandona, assim, que tem aqui na esquina, não sei o quê. Eu falei, não tem como, não tem, entendeu? É complicado, né? Verdade. Então, assim, 90% da sua vida você tem que fazer tudo certinho, 10% você tem que errar na alimentação. Se a sua alimentação não estiver legal, você pode ser magérrima, mas você vai ter pontos de acúmulo de gordura. Talvez esse ponto de acúmulo de gordura, para a sua genética, seja na barriga, talvez seja no quadril, culote, talvez seja no bumbum. Então, se o seu caso for no bumbum, sua bunda vai ficar pura celulite. E aí você vai olhar e falar, mas eu não estou fazendo nada de errado. Mas a alimentação tá como? Tá fazendo exercício? Aí que tá. Depois que você ganha neném, depois que você constitui uma família, as prioridades passam a ser outras. Mas elas não precisam, você não precisa se deixar, você não precisa se esquecer. Para você cuidar bem dos seus filhos, da sua família, da sua casa, primeiro você tem que estar bem com você. Então, não é para você abrir mão desse tempo de qualidade que você tem que passar com as suas crianças, mas é sim para você abrir um pouquinho essas 24 horas do seu dia. Mas como que eu vou estender 24 horas? Não sei, você costuma acordar 7 horas da manhã? Começa a acordar 6h30. É o equilíbrio, né, Carol? Meia horinha para você, meia horinha acorda, faz seu treino, programa seu almoço. Se você estiver se alimentando melhor, sua família também vai ter mais qualidade de vida. Pode ser que o marido chipe, que o marido vai querer comer uma porcaria ou outra.
Deixa ele chiar, se ele quiser ele faz o dele, se ele quiser ele pede a pizza dele, você faz o seu, faz a sua parte. Eu já tive um período da minha vida, Jane, que eu queria muito que o meu marido fizesse tudo comigo. Então eu acordava de manhã disposta a ir fazer uma corrida e ele não queria correr. Daí eu acordava e falava, não, hoje eu vou chamar ele. Hoje ele vai. Daí eu acordava, levava um cafezinho pra ele na cama. Amor, vamos correr hoje? Ele, ah, não, amor, não quero. Ah, amor, pelo amor de Deus, vamos, amor. Ai, não, amor, não quero. Aí, quando eu aprendi a respeitar isso, é a vontade dele. Ele não quer, a minha vontade. Eu passei aí sozinha. Então, eu acordo, eu vou correr, eu faço meu exercício, eu como o que eu quero. Se ele quer pedir uma pizza, ele pede. Se ele não quer, ele não pede. Então, assim, a gente tem que entender quais são os nossos objetivos, qual que é a nossa vontade. Se a sua vontade é melhorar a barriguinha pós-gravidez, é aquilo que a Jane falou, não deixa a gravidez ser o problema. Começa a entender o todo. Teve o neném, a barriguinha esticou, a barriga pode voltar. Você tá fazendo tudo que você pode para a barriga voltar? Não, não tô. Então tá bom, então vamos começar a fazer. Legal, legal. É isso, gente. Nossa, foi super válido. Acho que tirou muitas dúvidas. Que eu costumo falar, Carol, a gente convida, né? Traz os convidados, mas a gente aprende muito, né? Não é só para os seguidores, para as clientes. E isso motiva muito a gente, aprende também, né? E aí, eu quero te agradecer, Carol, né, por Imagina. nos transferir tanto conhecimento. Então, beijo.